Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de Biologia, e estamos mais uma vez juntos nessa jornada do ensino. Hoje é a nossa 24ª aula. O tema da nossa aula de hoje são erros inatos ao metabolismo. O que seria isso? Tem um jeito mais fácil de a gente traduzir isso. São probleminhas genéticos que acabam acarretando, geram no organismo algum defeito deletério, algum problema que vai, como é que eu vou dizer? Trazer um transtorno à codificação de uma proteína ou à definição de uma característica. Então são probleminhas genéticos que não causam doenças graves, mas que podem gerar uma atenção, ter que o indivíduo cuidar, fazer um tratamento, ter certos cuidados, porque ele vai ter um probleminha na produção, na síntese de alguma proteína, e essa proteína vai estar relacionada a algum problema metabólico, alguma circunstância metabólica. E, em especial, nós vamos falar sobre o albinismo na aula de hoje. Por quê? O albinismo ele é a ausência da pigmentação da pele, Então a gente vai ter indivíduos que são da cor branca, parda, negros, e nós vamos ter indivíduos que vão ter ausência do pigmento. O que é esse pigmento? Então o nosso cabelo, a cor da pele, nossos olhos, ele tem um pigmentozinho chamado melanina, e a ausência dele é uma doença com o nome de albinismo, tá? Então nós temos 3 grupos, como você pode ver no quadro, aí na sua tela, nós temos 3 grupos de distúrbios metabólicos. Então nós vamos ter um distúrbio causado por intoxicação, que é um problema, você tem um acúmulo, ou um bloqueio da secreção de algo, alguma coisa desse tipo. Nós temos defeitos relacionados à produção da energia, a questão da mitocôndria, e nós vamos ter alguns que envolvem as outras organelas, não apenas a mitocôndria, e aí você pode ter um problema novamente, na reciclagem de alguma coisa, na produção, na síntese, na digestão de algo. Então a gente tem esses 3 grupos básicos de distúrbios relacionados a erros de codificação metabólica. Tudo que tem a ver com metabolismo tem a ver com o funcionamento das nossas células. Então, tanto a parte de síntese, quanto digestão, quanto funcionamento. Então, tudo que está relacionado a erros inatos ao metabolismo, nós vamos associar às funções básicas celulares do nosso corpo. Lembrando que a gente tem várias células e cada uma delas tem várias funções organizadas no nosso organismo. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar, em especial, como eu já dei o spoiler no comecinho da aula, sobre o albinismo, tá? Lembrando, antes de a gente falar da questão da ausência da pigmentação, a gente tem que falar que a cor da pele, como a gente viu nas aulas passadas, é uma herança quantitativa, ou seja, quanto mais eu tiver aquele alelo que determina a pigmentação da pele, ou seja, a fabricação, a produção da melanina, mais, vamos dizer assim, forte, vai ser a expressão gênica para a cor do indivíduo. Então, se eu tenho um indivíduo com bastante alelos que determinam a formação, a produção da proteína melanina, do pigmento, eu vou ter um indivíduo negro. Se eu tiver um indivíduo com média concentração desses alelos que determinam a síntese da melanina, eu vou ter um indivíduo da cor parda, Pardo claro, pardo médio, pardo escuro. E você pode ter um indivíduo que tenha pouca expressão para a característica de pigmentação, vou ter um indivíduo da cor branca, e ele pode ser bem branquinho ou não tão branco. Tem essas variações. Mas existe o erro. Qual é o erro? O erro é a completa ausência do pigmento, e nesse caso, o albinismo. Então vamos ver no quadro aqui. Nesse quadro nós temos os fenótipos, que é a expressão externa do corpo, fenótipo, e o genótipo. Então se eu tenho todos os dominantes, eu vou ter um indivíduo negro. Se eu tenho a presença majoritária dos dominantes, alelos dominantes, eu vou ter um pardo escuro. Se eu tiver o intermédio, o indivíduo heterozigoto, ou com a concentração média, pardo médio, pardo claro, o indivíduo que tem uma ou outra dominância, e o branco totalmente recessivo. O que acontece é que se eu for totalmente recessivo do ponto de vista da análise do indivíduo albino, então eu vou ter uma doença.
Nesse caso, nós estamos tratando herança constativa. Esse indivíduo que está caracterizado como branco aí, ele é normal, ele não é albino, porque a gente não está vendo a questão do albinismo, que é a ausência da produção da melanina, mas sim a ausência de qualquer dominância da pigmentação, sem o problema da característica albina. Por que eu estou falando isso? Porque como o albinismo ele é uma doença rara de se acontecer, ele pode acontecer com indivíduos de origem da sua cultura negra, por exemplo. Eu posso ter um indivíduo nascido lá no Congo, no interior da África, onde a maioria, 100% da população, são de negros, e esse indivíduo acabar tendo esse problema da codificação da melanina, a ausência da pigmentação, e ele ser um indivíduo albino. É raro, é muito raro, mas isso pode acontecer, tudo bem? Então ele vai ter todas as características da pessoa negra, as características fenótipas, mas ele não vai ter a cor da pele negra, nem do cabelo, nem dos olhos. Ele vai ser um indivíduo que tem a melanina, ela é uma proteína, é um pigmento, né, uma proteína, que tem a capacidade de capturar, absorver a luz, né, transformar a luz no nosso corpo, então ela é muito importante. Quando esse indivíduo ele tem um problema de codificação da melanina, o que vai acontecer? Ele não pode ficar exposto ao sol, ele tem a sensibilidade ao sol. Então o indivíduo, quanto mais melanina ele tiver, mais resistência ele vai ter ao sol, e também ele vai poder absorver melhor a energia solar. Não que a gente faça fotossíntese, né? Mas a energia, o sol é muito importante, principalmente na formação da vitamina D, B e outras vitaminas, no estímulo do nosso sistema imunológico. A gente vê quando é recém-nascido, poucos dias de vida, tem que tomar o banhozinho de sol dele, que é para ajudar no crescimento. A gente tem certas vitaminas que são estimuladas, não são fabricadas a partir do sol, mas são estimuladas. E a presença da melanina ajuda nesse estímulo e nessa, vamos dizer, resistência ao sol. Se o indivíduo não tem esse pigmento, então ele vai ter muita sensibilidade ao sol. Não vai ser uma pessoa que vai poder estar no sol sem proteção máxima, protetor solar, roupa, óculos escuros, boné, e ela não vai poder ficar muito tempo porque ela tem essa hipersensibilidade por conta da ausência da melanina. Tudo bem? Então vamos ver aqui, lembram-se do nosso quadro de alelos, distribuição dos alelos. Nesse quadro aqui, se você tiver uma dúvida, está numa questão numa prova, está fazendo exercício em casa, vai fazer o Enem daqui uns tempos, enfim. Se você tiver dúvida da combinação do cruzamento entre todos os indivíduos e da distribuição dos anelos, a gente faz o quadrozinho. Então nesse quadro eu vou ter um pai heterozigoto, azão, azinho. Provavelmente a cor dele vai ser parda, enfim, ou branco, pode ser também. E uma mulher também heterozigota, azão, azinho. Quando a gente fizer o quadro para distribuir os alelos, né, no cruzamento, então eu vou ter azão, azinho em cima, azão, azinho do lado, eu vou cruzar. Eu vou ter o quê? Ali, ó, 1 por 4, ou seja, 25% totalmente dominante, azão, azão. Eu vou ter 2 sobre 4, ou seja, 50% heterozigoto, azão, azinho. E eu vou ter 25%, 1 sobre 4 de azinho, azinho. Esse indivíduo azinho, azinho, ele vai ser um indivíduo albino. Lembro agora que eu estou falando sobre a expressão da característica do albinismo, né? Lembram que na herança constativa o indivíduo pode ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, considerando que ele vai ser branco, ele vai ter pouca pigmento melanina, mas ele vai ter. Quando eu vou analisar a característica albina, se for uma questão sobre albinismo, o indivíduo recessivo ele vai ser o albino. Então, nesse cruzamento de heterozigotos, nós vamos ter 1 sobre 4, 25% de chance dessa criança, seja menino ou menina, nascer albino, tudo bem? Se eu tivesse o cruzamento de um indivíduo totalmente dominante com totalmente recessivo, 100% da minha primeira filiação seriam de indivíduos heterozigotos. A gente ia lembrar da primeira lei de Mendel, né? Da segregação dos fatores independentes. Então, essa segregação dos fatores, o que vai acontecer?
Quando eu tenho um cruzamento de totalmente dominante, totalmente recessivo, eu tenho uma combinação dessas características, eu vou ter completa heterozigose. Mas nos cruzamentos de indivíduos heterozigotos, eu vou ter uma distribuição de características totalmente dominante, média, que é o heterozigoto, e totalmente recessivo. Tudo bem? Então, se você tem dúvida sobre o cruzamento, se fosse diferente o genótipo desse pai, se ele fosse azão, azão, e a mãe fosse azão, azinho, a gente não ia ter nenhum desses indivíduos recessivos. Eu não ia ter a presença da recessividade, ou seja, do indivíduo albino, justamente porque todos os cruzamentos ia ter a presença de um azão. Mas como é que eu vou saber isso? Distribuindo os alelos no quadro. Se eu tivesse mais um par de alelos, ou seja, se eu tivesse 4 alelos, eu teria que aumentar essa probabilidade. E ia ser aquele quadrozinho com 16 obedecendo à segunda lei de Mendel. Tudo bem? Genética. Isso aqui é diferente, a gente viu pelo quadro. O que é isso aqui? É a nossa árvorezinha. Então, quando a gente vai analisar também a questão genética, a gente tem esses heredogramazinhos. Lembrando sempre que o quadradinho é um homem, a bolinha é a mulher. E o que tem cor, no caso desse quadro que vocês estão vendo na tela laranjinho, é o indivíduo afetado. Então eu posso ter uma questão tanto eu tendo que distribuir por um quadro, quanto tendo que analisar um heredograma. Tudo bem? Então, se nesse caso eu estou considerando a característica do albinismo, eu já posso prever que o cruzamento, né, na segunda geração aí, entre esse homem e essa mulher, é um cruzamento de heterozigotos, né? E aí eu vou ter a expressão gênica de indivíduos albinos, tudo bem? Pode ser que até que eles tenham outra configuração, porque tem até uma certa dominância na ocorrência do albinismo nos filhos deles, desse casal, né? Então pode ser que a gente tenha mais presença, a maior presença de características recessivas. Então, mas como eles são indivíduos normais, eles vão ser heterozigotos. Entenderam? Então, se eu tenho um indivíduo normal, ele vai ser heterozigoto. Se eu tivesse um indivíduo afetado, aí sim a gente poderia distribuir no quadro diferente. Isso é importante interpretar essas figuras. Mas isso como é que você vai aprender? Na aula de hoje, agora, aqui comigo? Não. Você tem que se dedicar em casa a entender esses heredogramas, aos quadros e às distribuições dos alelos. Tudo bem? Deixar esse mapa para vocês revisarem, importante, tenho falado isso desde o começo, a revisão da questão das características e termos sobre a genética. Então, uma questãozinha rapidinho aqui, nós exercitando o albinismo é uma anomalia de caráter recessivo que se caracteriza pela ausência da melanina na pele. Um casal de genótipo heterozigoto, azão, azinho, que possui pais albinos, eles têm essa característica, mas os pais dele, os avós, não influenciam. Ele quer saber a chance do filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Então ele quer portador e albino. Ele não quer só albino. Nesse caso, eu vou fazer a distribuição no quadro e eu vou somar o quê? A probabilidade de nascer albino é 1 sobre 4. E a probabilidade de ser portador, 2 sobre 4. Somando, eu vou ter 3 sobre 4, que é a nossa resposta. Essa outra eu vou deixar para vocês analisarem em casa, estudarem. Acessem a nossa plataforma EducaC e fiquem bem. Um abraço.